Shavua Tov, boa semana, Agitevor. Você está tocado que é a última live do ano? Então vamos fazer um pouquinho diferente? Shana Tová, Umetuká, Agitior, um ano bom e doce. O que é Gitior? Olha só, então vamos falar. Shana Tová, Umetuká, um ano bom e doce. Agitior, um feliz ano novo. Agit, agud, um bom. Yor, ir. Yor não é sopa, não? Também. Parecido. Yor. Isso. Olha aqui as aulas de Yiddish. Então, Agitior, git, good, bom, ir, tá? E depois, aí a gente fala em português. Você sabe o que é interessante? Vou até começar a nossa live falando para você que um dos costumes muito bonitos que tem no judaísmo, no Ano Novo, é comer maçã com mel, tá? Por que maçã com mel? Então tem aqui, isso está baseado na Kabbalah, não pensa que é besteira, não pensa que é joguinho. Então, a ideia da maçã com mel é para você ter um sinal de um ano bom e doce, tá bom? Não vamos entrar agora na maçã, porque não vai ser todo o nosso tema, mas olha que interessante, por que o mel? Por que a parte do mel é para fazer o doce? Tá? Porque o mel é doce, mas tem uma ideia profunda aqui. O mel vem da abelha, como a gente sabe. E a gente vê que a abelha, para produzir o mel, ela trabalha muito. Né? As abelhas em conjunto constroem, né, uma colmeia e ela vai lá, e ela vai na flor, toda aquela história, pega o que ela tem que pegar e depois volta para a colmeia e lá ela bota o mel dela. Em outras palavras, tem muito esforço por detrás. O judaísmo não aceita falar, cara, um ano bom e doce à toa. Faça o seu ano ficar doce. Você vai ser o responsável por isso. Mas sabe que Dvash ele tem a mesma numerologia de Avarachamim. Olha só que olha só que pérola do nosso Darth Vader. E maçã tem a mesma numerologia de Academia de Moisés. Agora tem que entrar no ano novo. Então olha só, o Yaakov falou aqui uma coisa muito legal. Ele falou assim, Dvash é a mesma numerologia de Arachamim ou Arachamim? Arachamim, nosso pai piedoso. Porque aqui já é outro tema. Eu falei para você do tema de você não fazer desejos em vão. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não faz nada para isso, tá? Não, você vai ter que fazer que nem a abelha. Você quer ter um ano bom e doce, Deus vai te abençoar, mas faz o seu esforço bem esforçado. Essa é a primeira coisa. O que a Yaakov aqui falou é que tem um conceito na Kabbalah que se chama, presta atenção, lehamtik etadinim, que é adocicar o julgamento. Na Kabbalah existe o conceito que Deus ele senta no trono do julgamento e no trono da piedade. São dois conceitos místicos, tá? Metáforas. Quando ele está no trono da justiça, a justiça é a verdade nua e crua, é aquilo que você fez. A piedade é Deus te julgando para o bem, entendendo as suas fraquezas ou aceitando a sua tchuvá e assim por diante. Então existem coisas que a Kabbalah fala que são capazes de atos que a gente faz, que são capazes de trazer um pouco dessa piedade para o tribunal da justiça, tá? E então a Kabbalah, Deus revelou isso para Moshe e a gente vai transmitindo de geração em geração como se faz isso, quais são os segredos que existem para a gente conseguir fazer isso na nossa vida. Isso é fascinante. E eu aproveito para falar que a gente busca trazer os ensinamentos que Hashem transmitiu a Moshe na Academia de Moisés. Esse é o objetivo, é trazer essa bondade
ao maior nível, da melhor forma, para melhorar a sua vida, transformar ela de forma verdadeira, não com palavras vazias de apoio, de incentivo, não. A gente está propondo para você conhecer a Torá, conhecer o que Deus fala sobre você, sobre sua alma, e assim conseguir melhorar o seu relacionamento de você com você mesmo, de você com Hashem, de você com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos e assim por diante, né? Com as pessoas que são à sua volta. A Torá, ela é maravilhosa. Eu recebo mensagens, vou mostrar para vocês, elas são tão emocionantes, elas são quase diárias, e eu quero mostrar só para vocês terem uma ideia do que acontece quando a pessoa ela faz academia. Às vezes eu não me toco. Ela falou, uma pessoa chegou para mim e falou assim: o senhor nem imagina como salvou nossas vidas. Eu nunca vou ter como lhe pagar pelo que fez. Eu falei, e eu vou falar, e a pessoa falou sobre academia e etc. E eu falo, a pessoa falou, estou emocionada de poder ter entrado e participar e estar em contato contigo. Eu falo, quem está emocionado sou eu, de poder ser o instrumento de Hashem, de trazer isso. Essa é a verdade, porque, no verdade, me lembra a história de Yosef, né, de José, quando vem o faraó e fala para ele: eu escutei que você sabe decifrar os sonhos. O Yosef falou de forma verdadeira, verdade com humildade, mas verdadeira. Falou: olha só, quem decifra os sonhos é Hashem. Eu sou um instrumento para te trazer isso. É a mesma coisa, que a gente tem que entender, a Torá é de Hashem, a Torá é de Deus. Aprender ela é muito mais importante do que aprender a investir na bolsa. É muito mais importante do que ver um jogo do campeonato, tá bom, óbvio, tá? Mas a gente tem que aprender a utilizar nosso tempo, nosso esforço, tudo que a gente tem para poder ter esse crescimento. E falando em crescimento, se eu comecei a aula com a maçã com mel, com essa ideia, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Na semana que vem, na sexta-feira à noite, ou seja, entrada do Shabat, eu acho que é dia 17 de setembro, é porque eu sigo muito o calendário judaico, tá? 17 e 18 de setembro e depois no dia 19 de setembro, no domingo, ou seja, de sexta-noite a domingo à noite, é o Rosh Hashanah, a cabeça do ano. Nós vamos começar um novo ano, um ano de 5.781 desde a criação do ser humano. É interessante, você pensou que eu ia falar do mundo. O mundo foi criado dia 25 de Elul, 6 dias antes. O Rosh Hashanah é o dia da criação do ser humano, é há exatos 5.781 anos. Não vou entrar agora nas respostas que a Torá tem, mas tem gente que fala que tem bilhões de anos, etc, etc. Não tenho nenhum problema com isso, não move minha fé uma palha, mas eu quero sim falar para você, então, que é interessante que o calendário judaico, ele é judaico, ele está falando da criação quando Deus criou o ser humano. Não é nada humano, aqui é algo muito superior, tá? E eu quero te falar que no Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah, ele fala que em Rosh Hashanah, Deus abre livros. Ele abre o livro da vida e ele abre o livro da morte. Está escrito que as pessoas boas, os tzadikim, os justos, as justas, são escritos no livro da vida. As pessoas que não são boas são escritos no livro da morte. A ideia aqui de morte e de vida não é somente quem vai viver no próximo ano, no ano de 5.781. Não é somente isso. Pode ser que tenha uma pessoa que, infelizmente, ela não vai terminar o ano de 5.781, mas a vida dela é considerada uma vida verdadeira de conexão com Hashem.
uma vida que ele alimentou a sua alma, e a sua alma foi criada para viver para sempre. Então, no momento que ele alimentou sua alma, então ele está no livro da vida. E tem uma pessoa que ela vai terminar o ano de 5.781 e ela está no livro da morte, porque tecnicamente ele parece estar vivo. É verdade, o corpo está, mas a alma não tem alimento nenhum. E a partir do momento que a alma não tem alimento, ela se cortou, ela está cortada da fonte da vida. Eu contei para uma aluna minha, há pouco tempo atrás, que o Maimônides ele faz um tipo de alegoria, uma parábola sobre isso, de uma pessoa que um homem ama uma esposa, ama a sua mulher, e ele quer lhe trazer flores, tá? Então ele vai e ele compra as flores, aquelas rosas que estão fechadinhas para depois ela chegar e depois ir abrindo aos poucos, etc. E ele vai dar essas flores para a amada dele. A pessoa olha, uau, que flores lindas. E o que você vê? Você vê essas flores ainda abrindo, né? Elas estavam fechadinhas, começam a abrir mais e mais. O Rambam pergunta, o Maimônides pergunta nessa hora, essas flores que ele está dando para a mulher dele, elas estão vivas ou mortas? E a resposta é clara. Elas estão mortas. Elas dão a impressão de estarem vivas, porque ela ainda vai abrir e etc. Mas no momento que cortaram ela da raiz que ligava ela à terra, que era a fonte de alimento, parece que ela está florescendo, que ela está esbanjando beleza, mas ela não tem mais energia. Agora é questão de pouco tempo. A nossa alma, ela tem que estar conectada com Hashem, mas conectada de forma verdadeira. Todo mundo pensa que é boa pessoa, tá? Vocês conhecem a história do Al Capone? Todo mundo sabe, Al Capone foi um dos maiores mafiosos nos Estados Unidos, uma pessoa que tinha, né, fez um crime organizado, ele controlava casas de jogos, casas de prostituição, ele vendia bebida alcoólica clandestina, enfim, e aí as pessoas que começavam a ficar viciadas no álcool e chegava uma hora não conseguiam pagar, tá? Alguma hora ela ia desaparecer. A outra pessoa que contraiu dívidas, a mesma coisa. A outra pessoa que perdeu a esposa porque ele foi procurar uma mulher da rua e pagou para ela e não sei o que, ficou viciado nisso também. Um homem que fez maldade daqui até a China. Vocês sabem que no julgamento do Al Capone, quando conseguiram provar parte, tá? Não conseguiram provar tudo, todo mundo sabia, mas a gente sabe como é a justiça, tem que ter tudo comprovado certinho, e o que pegaram ele foi por evasão de renda e etc. E aí, mas foi muito forte, e o Al Capone chegou uma hora que ele falou, eu quero fazer a minha autodefesa. Ele chega para o juiz, ele fala, eu não entendo por que vocês estão me julgando. Como não? Ele falou, toda a minha intenção foi boa. Nós somos um povo que está vivendo uma época muito difícil. Nós somos um povo que o povo precisa de bebida, então eu dei a oportunidade deles beberem. O povo quer diversão, eu dei para eles jogos. O povo precisa de prazer, eu dei para eles mulheres. Tudo que eu fiz foi para o bem das pessoas, as pessoas simples. Ele falou com toda a sinceridade do mundo. Ele realmente se via como uma pessoa boa. Parece inacreditável, mas é verdade. Graças a Deus ele foi condenado, tá? Mas o que a gente aprende daqui? Todo mundo se vê como uma boa pessoa. Ele esqueceu que o prazer é a custa da honra. Falar honra é até uma palavra muito leve, de mulheres que se prostituíram, né, para proporcionar esse prazer. Será que se elas tivessem dinheiro,
elas iriam estar dispostas a passar por receber, vamos chamar de tantos clientes num dia? Realmente será que ela tem algum prazer nisso? Ou muito pelo contrário? Todas as pessoas que jogavam e foram à miséria, e às vezes perderam a vida por isso, e às vezes quase... Mas tudo isso ele esqueceu, ele riscou do mapa. Todas as pessoas que, em vez de trazerem dinheiro para casa, compravam bebida, ficaram viciadas em álcool. Tudo isso foi esquecido. Eu sou uma boa pessoa. Existe uma lógica nisso. Todo ser humano ele foi criado com uma alma divina. Essa alma divina, ela clama para ser boa. A gente tem dois caminhos. Ou você vai ser realmente uma boa pessoa, ou você vai ter que mudar a verdade e pensar que você é uma boa pessoa. Mas uma pessoa viver pensando eu sou o mal é muito difícil. A pessoa pode até falar, olha, eu tenho umas coisas que eu faço erradas, mas no geral eu sou uma boa pessoa. O livro da vida é o livro das boas pessoas que quem decide não sou eu, não é você, é Hashem. E ele decide baseado em quê? No que ele escreveu na Torá. O livro da morte é o livro das pessoas, que elas podem se considerar boas, elas podem parecer estarem vivas como aquela flor, mas na verdade, o julgamento é o julgamento no mundo da verdade. Não adianta a tua imaginação, não adianta isso. Tem que ser verdade absoluta. A gente vive num mundo neoliberal, um monte de coisas. E uma desses neos fala que a gente vive num mundo que todo mundo tem a verdade. E isso não pode ser verdade. Por quê? Porque existe Hashem. Não sou eu que estou certo, não é a outra pessoa que está errado. A gente tem que ver a luz da Torá a cada situação. A luz da Torá significa o que Hashem fala para a gente. Mas voltando para que você entenda o que eu quero tocar em você. Os 2 dias de Rosh Hashanah, esses 2 dias do Ano Novo, diz a Kabbalah, diz o Talmud, são dias de julgamento. A nossa vida vai estar sendo julgada nesse dia. Quem vai viver também fisicamente e quem não vai viver. Quem vai ter saúde, quem não vai ter saúde. Está escrito quanto a pessoa vai ganhar. O teu sustento vai ser decidido agora. Uau! Tem muita coisa em jogo, tem muito mais. Então esses dias são muito sérios. São dias que, por um lado, a gente sabe que Deus ele julga a gente com piedade. Mas ele está exigindo a nossa parte, ele está exigindo o nosso esforço, o nosso mel, que a gente consiga pegar o limão e fazer a limonada, como fala o famoso ditado. Deus quer que a gente pegue o limão e que nós, através da nossa sabedoria, façamos ele virar uma limonada doce e refrescante. Tá? Como se faz isso? Essa época é chamada da época da Tchuvá. É a época do retorno. Muita gente vai traduzir como arrependimento. Essa é uma tradução muito específica, muito restrita. A ideia é o retorno mais do que tudo, o retorno à sua proximidade com Deus. Agora, de novo, vamos lá, beleza, entendi. A gente tem que retornar ao que você tem de saudável. Vou dar um exemplo para você, muito importante. O Rav Kook, ele fala uma coisa fantástica. Vê uma criança pequena de 2 anos, tá? Se ela não está, Deus me livre, é difícil pensar nisso, ela não está morta de fome, tá? Ela pode ter aquele brinquedinho de plástico que custou 50 centavos, ela pode ter uma corneta que ela está tocando, ela está sorrindo, ela está feliz, ela está otimista. E mesmo depois disso, quando nós éramos crianças,
nós sonhávamos, não é verdade? A gente sonhava em ser bombeiro, presidente da República, médico, Superman. Tem alguns que Darth Vader, mas eu não vou falar para vocês quem sonhava com isso. Ou será que mudou isso tarde? Festival, Yaakov. Agora falando sério, a gente sonhava. Fala o Rav Kook, olha que coisa profunda, que o ser humano, a alma do ser humano, ela não muda. A alma do ser humano, ela continua sagrada, ela continua otimista, ela continua feliz. Então o que aconteceu no meio do caminho? Fala, nós às vezes estragamos, botamos besteira na nossa cabeça, botamos ideias erradas na nossa cabeça, pensamentos negativos. O que é o retorno? O que é atchuvá? É voltar a esse estado de otimismo, de entender sua missão, de entender que você está vivo, que você tem uma alma, de não largar a esperança verdadeira de sonhos que podem acontecer. Mas os sonhos não acontecem para quem pensa que um dia ele vai receber um telefonema e alguém vai falar, olha só, acabaram seus problemas. O homem que você queria casar com ele está te procurando, quer sair com você. A mulher que você quer casar, ela agora está louca para sair com você. Os seus filhos estão todos encaminhados nos melhores empregos. Olha, seu problema de dinheiro acabou, você ganhou 5 milhões de reais, etc, etc. Nada disso vai acontecer. Um ano, ele é feito com mel, ele é feito com esforço. E essa é a ideia do que a gente está falando aqui. É isso que o Rav Kook está dando uma ideia muito interessante, muito profunda. A gente tem que voltar aquilo que a nossa alma é da forma pura, quando a gente vê isso quando nós éramos crianças. Então a ideia é que não é você voltar a ser criança, mas é você voltar a entender a pureza da sua alma. E agora eu quero andar mais um passo, porque eu não quero ficar só na teoria. Quando uma pessoa ela saiu um pouco do seu caminho saudável, ela tem que voltar a isso. Então, no judaísmo, quando a gente fala que o ano novo que você é julgado, Deus está te dando a oportunidade de realmente começar de novo se você fizer a sua parte. E Deus está falando, eu vou te ajudar. Faz a tua parte, eu vou te ajudar. É isso que acontece nesses dias. Na verdade, esses dias são o começo e eles vão até o Yom Kippur, o dia do perdão, que é o 10º dia. Tá? Na Academia de Moisés, a gente já trouxe a ideia de Rosh Hashanah de uma forma bem mais profunda. Vamos trazer também, se Deus quiser, a ideia de Yom Kippur. Mas tem a ideia aqui da gente melhorar vários aspectos da nossa vida. Mas como? Agora presta bem atenção. Mudanças radicais não funcionam. Tem que ser pequenas. Eu vou dar um exemplo para você de bolsa de valores, tá? E é um tema que eu quero rapidamente utilizá-lo para exemplificar o que eu quero falar. Tem gente que fala, olha só, tá bom, entendi que para ganhar dinheiro eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí o que ele faz? E isso está acontecendo agora no Brasil por causa da pandemia, muita gente perdeu o emprego ou menos renda, etc. Estão indo para a bolsa. Até aí, cara, só a favor. Mas aí você vê o quê? Que a quantidade de pessoas que estão investindo para ser day traders, tá? de investir num dia, e o cara está pensando que ele vai bater 10% num dia, ou um pouquinho mais, tá? Ele vai fazer uma operação um pouquinho maior, tá? Mas ele não está construindo um portfólio a médio, longo prazo, alguma coisa que é realmente consistente, tá? Ele ouviu falar, ele pegou a opinião do analista, etc, etc, mas muitas vezes, quando o analista já fala isso, cara, já 1 milhão de pessoas já ouviram, já compraram e agora já era. Mas o cara fala, tá, não, mas ele pensa que ele vai ter esse dinheiro fácil e não funciona. Claro que não funciona, porque não tem dinheiro fácil. Tem dinheiro fácil para o cara que sabia a informação no começo, ele pegou o seu dinheiro fácil. Então o que a gente está falando é as mudanças
podem ocorrer, mas elas têm que ser lógicas, elas têm que ser trabalhadas. Então, o conselho que eu quero te dar é o seguinte: pensa em 2 temas na tua vida que, se você pegasse eles iam destravar algo muito poderoso dentro de você, tá? Pode ser, tem tantas áreas para tocar. Para começar, tem a área espiritual, tá? Muitas vezes eu uso ela como último exemplo, mas às vezes ela tem que ser o primeiro porque ela é o mais importante. A gente acabou de falar o livro da vida. O livro da vida é o livro de conexão com Hashem. Então, a ideia é você, vamos pensar, será que eu estou dedicado à minha alma? Eu consigo desenvolvê-la com conhecimento verdadeiro ou não? A gente está buscando verdade, tá? Então esse é um exemplo fantástico. Eu dei outro exemplo, pode ser no mundo financeiro, de você mudar, mas mudar com consistência. Uma mudança, pode ser que essa única mudança que você vai se focar mudou teu ano, tornou ele doce. Eu sempre proponho, tem que ter alguma coisa espiritual e outra pode ser material, emocional, alguma coisa. Mas eu quero dedicar agora, falar para você que cada um dos nossos alunos, cada uma das pessoas que vem nas nossas lives, também aquela pessoa que sempre bota a gente normalmente recebe um dislike. Eu fico feliz, pô, ainda bem, tem alguém aqui que está destoando, está falando que a coisa não está boa, tem que melhorar. Graças a Deus. Quero dedicar a todos vocês, falar que vocês tenham um ano bom, doce, e que a gente tenha a sabedoria, a força de vontade, a garra de produzir o mel da nossa vida. Shana Tová Umetokah. E que a força! Shavua Tov, Shana Tová.